Do Coulomb. Desculpa, do Czinho, que é do capacitor. Essa voltagem de equilíbrio, eu já está te dizendo volts, certo? Então, pessoal, olha só. Momento muito importante aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma esfera metálica bem grande e que eu tenho um certo excesso de cargas positivas ali, prótons em excesso nos átomos aqui. Eu só vou colocar algumas. Elas são milhões, milhares, bilhões. Quando tu bota um pouquinho de carga no corpo e ele fica carregado, foram bilhões de elétrons para o corpo já. É absurdo. Ou tu retirou bilhões de elétrons. Aqui nós estamos trabalhando com poucos para não infartar. Imagina tu imaginar daqui até aqui 1 milhão de elétrons. Vai ficar ruim, né? Então vamos deixar um próton ali em excesso que está bem gostoso. Eu quero analisar o que está ocorrendo bem no interior desta esfera. E primeiro eu quero analisar campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza escalar ou vetorial? Tem o setinha lá, né? Ou o Ezinho lá, tem a setinha, não é? É para lembrar que é vetorial. Faz com o dedinho. Para onde é que aponta o campo elétrico gerado por aquela partícula aqui no centro? Para positiva é para fora, não é isso? Como é que eu calcularia este valor? Eu calcularia por K vezes Q sobre D. Só que aquela partícula também gera um campinho elétrico, não gera? Que apontaria para lá. Tu concorda que o valor desse vetor é o mesmo do primeiro? Porque a carga é a carga de um próton de novo. Era igual àquele. A distância é o próprio raio da esfera. Concorda comigo? E aquilo ali é constante eletrostática, então é constante. Tu concorda que para toda maldita carga vai ter o mesmo valor de campo elétrico, só que apontando para o outro lado? Sim. E aí essa aqui vai empurrar para o outro lado. O campo elétrico vai apontar de certa forma para o outro lado, né? Não é força ainda. Ali vai apontar para lá. Como as cargas ficam simetricamente dispostas, já que elas se repelem, né? Elas ficam todas espalhadas muito organizadamente por fora. O que teu coração diz a respeito da soma vetorial? Vai ser zero, né? Porque esse vetor anula esse anula esse anula esse. O campo elétrico ali no interior é... Caramba, isso se deve ao fato de o campo elétrico ser uma grandeza? Então vou até começar a fazer um gráfico. Vou começar a fazer um gráfico do campo elétrico em função da distância até o centro. Campo elétrico, distância até o centro. E eu vou primeiro analisar até a distância R, que é o raio. Quando a distância até o centro era zero, o campo elétrico deu zero. Galera, olha só o que eu vou fazer agora. Vamos analisar aqui o que vai acontecer? Essa carga aqui ficou um pouco mais próxima, né? Agora que eu afastei um ponto de estudo para ali. Tudo bem? Quer dizer que este vetor fica um pouco maior, né? Assim como desta carga aqui, ó, esse vetor fica um pouco maior. Essa aqui também fica um vetorzão um pouco maior, porque aproximou, né? Em compensação, aquelas outras ficaram com um vetor menor, porém ficaram mais vetores menores apontando para o outro lado, não ficou? Ficaram alguns poucos grandes apontando para cá e vários pequenininhos apontando para lá. O que teu coração diz, cara? Quanto é que vai dar a soma vetorial disso? Incrível, dá zero. E dá zero, cara. Assim, olha só. Eu teria, para poder provar isso para vocês, eu teria que botar dados nisso aqui tudo, calcular o ângulo de cada vetor, usar a lei dos cossenos de 2 em 2, já que nós não temos a matemática da faculdade que nos permite fazer essa soma de uma maneira muito mais prática, e para provar para vocês, né, mas seria um trabalho que eu demoraria uma aula para fazer essa prova. Então eu peço também um voto de confiança. Intuitivamente não é razoável? Poucos vetores grandes para cá, muitos pequenos para lá. E eu fiz essa ideia para meia dúzia de carga. Na verdade são bilhões. Pode botar bilhões, não tem problema nenhum. Certo? Então, galera, o mais incrível é que dá zero. E se tu faz o estudo aqui, e ali, e aqui, isso tudo continua dando zero só porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. Só tem uma coisa muito legal. Imagina que isso aí seja uma esfera, uma casquinha fininha. Ali eu não tinha nem desenhado essa textura da casquinha, mas vamos colocar que é uma casquinha assim, ó. Beleza? Até tu chegar aqui na parte interna da casca, até a parte interna da casca, o campo elétrico está dando quanto? Só que aí tem um problema. Quando a gente for olhar ali, encostado na casca, algum desses vetores vão se anular.
Concorda comigo? Esses vetores, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui esses vetores que estão bem próximos. Esse cara gera um campo elétrico para lá. Esse cara gera um campo elétrico para cá. Tu concorda que eles quase se anulam? Quer dizer que agora, já que tem um monte de partícula aqui fora, vai sobrar vetores apontando para fora, né? Ou seja, será que ali na casca continua dando zero? Quando o cara encosta na casca, bem no meio da casca, ali na parte interna da casca, as partículas próximas, os campos se anulam, que são campos fortes, mas as partículas que estão para cá, cada uma gera um mini campo elétrico apontando para fora, então eu sei que aqui na casca já tem campo elétrico, não é mais zero. No laboratório a gente faz experiência e calcula esse valor do campo elétrico, então quando encosta na casca, que dá um certo valor. Agora observem comigo, se eu desencosto da casca, aqueles vetores que antes estavam se anulando, ó, agora eles vão se anular, esses vetores grandões aqui? Não! Quer dizer que me afastando da casca, pelo teu coração aí, vai aumentar ou vai diminuir o campo elétrico? Aumentar ainda mais, e pasmem, dobra depois que tu desencosta da casca. O valor dele dobra. Depois que eu começo a me afastar da carga, isso aqui se comporta como uma pequena carga concentrada. Aí eu posso olhar para fora do original. K vezes Q sobre D. Esse D ao quadrado nos lembra que dobrando a distância, diminui 4 o campo. Triplicando a distância, cai 9 vezes o campo. Ou seja, uma queda brutal de campo elétrico. Oh. Espera aí. Só vai a zero no infinito. Não pode encostar. Concorda comigo? Esse valor só vai dar zero se esse número for infinitamente grande. Aí vai dar 0,0000. Então lá no infinito encosta, mas aqui não é no infinito ainda. Então encosta. Tudo bem? Cara, eu vou te confessar que quando eu olhei isso aqui, ó, até parece que Deus ia criar algo assim. Até parece que Deus ia criar uma estrutura que tem um valor 0,000 e de repente de maneira mágica, toim, salta para um valor. E de repente de maneira mágica, toim, dobra. Certo? Na apostila, vou te confessar a verdade, está sendo feito dessa maneira porque está considerando a casca infinitamente fina. Porque na prática existe uma esfera de casca infinitamente fina? Não, né? Então como vai ter uma espessurinha, na hora que encostar na espessura na parte interna, sai de zero e vai crescendo até um valor médio, que é bem o centro da casca. E aí do centro da casca até a parte externa vai dando uma crescidinha suave. E aí depois começa a cair com um quadrado. Mas só para tu entender por que está dando essa coisa bizarra, tá? Está dando bizarro assim porque na hora de fazer esse estudo no ensino médio, a gente supõe que a casca é infinitamente fina. Aprende a falar isso, vai usar muito essa ideia na faculdade, de algo que é infinitamente pequeno. Legal. Então, ó, não magoa. Ainda só não está confirmado que tu não vai tomar choque lá dentro daquela esfera, porque mesmo sem campo elétrico, poderia haver voltagens diferentes, né? E se as voltagens forem diferentes de um lado e de outro, pode haver corrente elétrica, como a gente supôs anteriormente, né? Então eu vou ter que fazer um estudo não só do campo elétrico, mas também do potencial elétrico. Vou fazer aqui um cantinho, vai ser bem rápido. Voltagem em relação à distância. Quero analisar dentro e fora da esfera, antes do raio e após o raio. Galera, cuidado, hein? Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Se esse cara é positivo, ele gera um potencial o que aqui? Positivo. E esse cara? E ali? Quer dizer que eu vou somar esses positivos potenciais gerados e a resposta fica, claro, só porque são cargas, claro. Agora cuidado, já sei então que quando a distância é zero, não é zero o potencial, existe um potencial. Caramba, vai ter voltagem dentro do carro, quando os raios começarem a cair. Será que isso não pode te eletrocutar? Vamos ver. Quando eu vou observar esta posição aqui, o que aconteceu com essas distâncias? Diminuíram, né? Olha, antes eram assim, né, gente? Diminuíram. Porém, essas outras distâncias, o potencial gerado por essas cargas aumentou porque a distância é menor, e os potenciais gerados por todas as outras diminuíram. Já que os potenciais aumentaram e outros diminuíram, o que meu coração fala a respeito dessa soma? Continua dando o mesmo valor à soma, não é mais zero. Antes era zero porque era V, um apontava para um lado,
outro pro outro, aí anulava. Agora não tem mais setinha, né, galera? Agora não tem mais setinha. Esse gera 10 volts, esse 10 volts, esse 10, somou tudo, dá 100 volts. Quando eu for para cá, esse gera mais que 10 e mais que 10, mas os outros geram menos que 10. Na hora que eu somo, esse aumento compensa a redução e o valor continua dando o mesmo. É isso. Não tem problema, é normal a gente errar no raciocínio, mas é bom entender porque não é que é zero. Antes era zero porque era grandeza vetorial, não é difícil entender isso. Agora não é mais zero, mas continua sendo um valor. Então peraí. É constante, é constante, é constante, é constante. E até eu chegar aqui, ó, o potencial dessa partícula aumentou um monte. Só que o das outras, por isso que até a casca da esfera o potencial é constante. Porém, depois que eu me afasto da esfera, eu me afasto de todas as cargas ao mesmo tempo, né? Aí vai diminuir. Só que vai diminuir mais rápida ou mais lentamente quando comparado com o campo? O campo dobra a distância, cai 4 vezes. O potencial dobra a distância, cai pela metade só. Então aqui a curva não é tão acentuada, a queda não é tão acentuada, demora mais para cair. Tudo bem para vocês? Cai mais rápido porque é ao quadrado, cai mais lentamente. Então pera. Aqui sim, se fosse negativa as cargas, o gráfico ficaria negativo aqui, só isso. Certo? Porque carga positiva gera potencial, carga negativa gera potencial. Show de bola, é bem isso aí. Agora o legal é o seguinte, amigo, ó, se tu está dentro de um corpo condutor, como essa esfera metálica carregada, qual é o campo elétrico atuando em ti? Zero. E tem diferença de potencial de um pedaço do teu corpo para o outro? É constante o potencial. Se não tem campo elétrico, vai ter força elétrica atuando nas tuas partículas carregadas? Se não tem diferença de potencial, tem o porquê cargas elétricas fluírem pelo teu corpo? Então é por isso que eu estava te falando, que tu mesmo, pelado e molhado, encostando em uma coisa metálica como uma esfera, encostando na parede interna dessa esfera, mesmo que raios e cargas elétricas atinjam a parte externa da esfera, tu fica ileso, tu fica absolutamente seguro. Por isso que o melhor lugar do mundo para estar em tempestade é no interior de um carro. Um carro feito de aço, né? Pode ser um carro de fibra de carbono, um carro de fibra, certo? Tem que ser um carro que tenha metal em volta dele. Então fica tranquilo. Senta dentro do carro e olha, curte os raios. E reza para cair em cima ali, que tu nunca vai na tua vida, vai ver um raio batendo na tua cara sem nada acontecer contigo. Certo? Então é isso que é legal. Outra coisa, se tu quiser depois tu vai lá no YouTube e coloca lá máquina de raios. Ou tu coloca descargas elétricas. Aí tu vai ver que tem empresas que estudam raios, né? Para aproveitar energia ou para melhorar soldas industriais. Então tá lá o pesquisador numa máquina que está 100, 200 mil volts. Ele está em contato com a base metálica, ele está dentro da máquina e tem raio cuspindo para tudo que é lado, do lado dele, ele encosta nos objetos e ele está ileso. Mas observem que nos vídeos ele está sempre envolto em uma estrutura metálica. Olha que loucura, não é de borracha não. Tem que ser metálica, se for de borracha não protege. Beleza? O nome que se dá a esse fenômeno é exatamente, ou a gente chama de blindagem eletrostática, ou a gente chama de gaiola de Faraday. Blindagem eletrostática porque tu fica blindado de efeitos elétricos externos, certo? Eletrostaticamente falando. E gaiola de Faraday porque o querido Faraday construiu uma gaiola gigantesca conectada a um para-raio e se enfiou dentro até que vários raios atingiram a estrutura e ele saiu ileso, mostrando ao mundo que a ideia dele não era maluquice, era matemática de verdade sendo aplicada. Tem um filme, a que fez um monte de gaiola e sofreu um raio com a Exatamente, eu cheguei a ver um pedacinho do filme com meu filho e remonta um pouquinho até a história, inicialmente remonta um pouquinho a história da física. Eu vou te confessar que de cabeça eu não sei falar sobre o Faraday, mas deixa eu perguntar pro Google, isso que eu vou saber tudo. Faraday. Não sei. Não, que beleza. Acho que não.